E aí, pessoal, terceira aula de hardware com o objetivo de atingir o edital da Receita Federal. Essa aula aqui é o que eu chamo, esse é o começo que eu chamo do meu curso Superinfo, o curso completo de informática que eu ministro em várias cidades do país. Vamos continuar aqui de onde havíamos parado, né? Nós vamos continuar agora com a parte de memórias auxiliares, né? Só voltando aqui a minha tela, nós temos o seguinte. Eu tinha mostrado o que é o processador na aula passada, né? A CPU, né? A CPU é o processador, o cérebro da máquina. Nós vimos quem é a memória principal, vendida na forma de pentes, né? Pentes de memória, plaquinhas conhecidas como módulos de memória. E agora nós vamos ver as memórias, né? Conhecidas como memórias auxiliares. Olha só, memórias auxiliares são memórias que guardam informação por tempo indeterminado. São memórias. É claro que todo mundo sabe que o termo auxiliar não significa guardar por tempo indeterminado. Auxiliar significa não ser a mais importante, ser aquela que auxilia, né? Já que a memória RAM, aquela memória na forma de plaquinhas, né? naquele pentezinho, é a memória principal, né? Aqueles chips de memória RAM formam a memória principal, tem que ter uma memória que não é principal, a secundária em comando é a memória auxiliar. Memórias auxiliares são todas aquelas memórias que nos permitem guardar informação por tempo indeterminado, né? A despeito da memória principal, como nós vamos ver agora, que ela é formada por chips, né? Ela é formada por circuitos, e esses circuitos guardam informação elétrica, portanto, só consegue guardar informação enquanto o computador estiver ligado, né? E é justamente para isso que ela serve. Então, a memória principal, ela é fisicamente construída, fisicamente montada na forma de chips, circuitos de memória RAM, como eu disse. A principal característica da memória RAM, como nós vamos ver, é o fato dela só guardar informação como energia elétrica, como sinais elétricos. Então significa que esses chips que eu acabei de marcar só guardam informação enquanto houver energia elétrica, enquanto o micro estiver ligado. Mas isso é a característica que todo mundo conhece sobre a RAM. Só guarda informação enquanto o micro estiver ligado. E para a função que desempenha de memória principal, não precisa ser mais do que isso. Já que a memória principal tem a função de guardar informações enquanto estamos trabalhando, ela não precisa de uma memória que guarde informação para sempre. Ela não precisa de uma memória que guarde informação por tempo indeterminado. Então, já que a função da memória principal é guardar informações apenas enquanto estamos trabalhando, apenas enquanto nós estamos realizando aquelas operações, como eu estou fazendo agora, riscando aqui, já que a função da memória principal é só guardar isso, já que a função da memória principal é só guardar essas informações como eu estou riscando, eu não preciso de uma memória que seja para sempre. Então, a RAM já serve. Ela guarda informações apenas enquanto o micro estiver ligado. Ok, a RAM já serve para isso, já é suficiente para servir de memória principal. Mas as memórias auxiliares, elas foram feitas, concebidas para guardar informação por tempo indeterminado. Nós temos o disquete, tá? ECA, 1 minuto de silêncio, por favor, para o disquete 3,5 polegadas. Né, o disquete convencional, a memória magnética. Nós temos o disco rígido, o HD em nossos computadores, no interior dos nossos computadores. Né? O HD tem a maior capacidade de memória hoje. Hoje você pode comprar HDs da ordem de 1 terabyte de capacidade, vamos saber quanto é isso é muito. Você tem os famigerados pendrives, os famosos pendrives que tomaram o lugar dos disquetes. Então os pendrives, dispositivos que usam memória flash, são conectados a porta USB. Você tem o CD e o DVD. João, isso aí é um CD ou DVD? Sinceramente, pessoal, não adianta, não importa que tipo de disco é esse. É um disco óptico, tá? Pode ser um CD, pode ser um DVD, tá? E nós temos os cartões de memória. Cartões de memória são memórias também no mesmo estilo da memória do pendrive, né? O mesmo tipo de memória do pendrive. Os cartões de memória são memória flash. Nós vamos discutir esses tipos daqui a pouco. Daqui a pouco vamos conhecer quais são os principais tipos de memória que existem no computador, tá? Então, esse é o conjunto conhecido como memória auxiliar. Tem mais, é claro, você pode usar mais memórias auxiliares, pode usar, né, alguns disquetes especiais, alguns outros tipos de cartão, né? Tem uma série de outras memórias auxiliares para você. Até mesmo o seu celular, quando ligado ao computador, dentro do seu celular existe uma quantidade de memória flash, a mesma memória dos pendrives. Então o seu celular atua para o seu computador, às vezes, como uma memória auxiliar. Então vamos ver. Memórias auxiliares foram vistas aqui quem são, memórias que conseguem guardar informação por tempo indeterminado. E agora vamos aos dispositivos de entrada e saída, ou periféricos, né? Periféricos ou dispositivos de entrada e saída. Equipamentos que permitem que a informação entre e saia do computador, entre e ou saia do computador, né? Teclado.
através do teclado eu dou ordens para o computador. Mouse, através do mouse eu dou ordens para o computador. Então, mouse e teclado são dispositivos de entrada. Tá? Monitor, né? O monitor recebe informações oriundas do computador. Né? A impressora recebe informações oriundas do computador. Então, são dispositivos de saída. Lembre-se que o termo entrada e saída é sempre em relação à CPU. Sempre em relação ao cérebro. Então, a informação sai da CPU e vai para o monitor. A informação sai da CPU e vai para a impressora. Certo? A informação entra pelo teclado até a CPU. A informação entra pelo mouse até a CPU. Então, sempre que a gente vai classificar dispositivo de entrada e saída, a gente vai classificar de acordo com a CPU. Nós temos aqui uma plaquinha de modem, né? Nós temos aqui um dispositivo, uma placa de fax modem, ok. Aí, analisando como modem puramente, o que é que nós temos? Temos um dispositivo que consegue, ora, receber informações oriundas da internet. Então, ora, receber informações... Deixa eu só apagar aqui, por favor. Vamos apagar aqui. Vamos analisar só o modem agora, especificamente, né, que ele é um pouco diferente dos demais. Ora, receber informações oriundas da internet, o modem pode, e jogar essas informações para a CPU. Ora, o modem pode receber da CPU uma informação para enviar para a internet. Então, o modem é considerado um dispositivo de entrada e saída. É um dispositivo que não é só entrada, não é só saída, é um dispositivo misto. Hoje em dia, a Fundação Carlos Chagas, ela recentemente usou numa prova, salvo esteja enganado, foi no auditor da Paraíba, ele usou um termo que não tinha sido usado ainda para descrever um dispositivo assim, dispositivo híbrido. Para Carlos Chagas, esse termo, dispositivo híbrido, tem a ver com os dispositivos que conseguem fazer informações entrarem e conseguem fazer informações saírem. É o chamado dispositivo de entrada e saída simultaneamente. Tá? Então tem muitos dispositivos híbridos, o modem, a placa de rede, a multifuncional, que é aquele dispositivo que parece uma impressora embaixo com um scanner colado em cima. Então esses dispositivos, eles são entrada e saída, eles permitem que você grave informações, mas também permitem que você leia informações deles. A CPU recebe informações deles e a CPU também consegue enviar informações para eles. O modem é um exemplo de dispositivo híbrido. Mas aqui nós temos saída, tá? O teclado como dispositivo só de entrada e o mouse como dispositivo só de entrada. O único dispositivo híbrido que tem aí é o modem, realmente. Desses 5 dispositivos mostrados aí é o modem. Tá? Eu queria fazer uma ressalva aqui em algo que não está no slide, tá? Então preste atenção. Pressiona a tecla C, por favor. Pronto. É porque o teclado não está comigo. Para limpar a minha tela, para poder desenhar o teclado, eu pedi ao apoio aqui para apertar a tecla. Então não se preocupe não, eu estou totalmente voltado na lousa agora. Olha só o que acontece. Existem alguns dispositivos especiais para os quais não se tem uma determinação oficial. Mas vamos lá, vamos brincar aqui um pouquinho. O seu gabinete, ele tem um drive, um dispositivo que vai ler CDs e DVDs, né? Vamos supor que você comprou um dispositivo lá para ler CDs e DVDs, certo? Um drive óptico para poder ler CD e DVD, certo? Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, o que vai acontecer é que, eventualmente, você vai... Vamos pôr em prática meus dotes artísticos. Tomara que vocês consigam entender o que eu estou desenhando. Então aqui está, pronto. Você tem um drivezinho de CD, um drivezinho de DVD, né? Preste atenção no que eu vou descrever. Esse drive aqui, se ele for apenas um drive de CD, a gente usa o termo, quando a gente usa o termo drive, a gente está se referindo a um dispositivo capaz de receber memórias externas, memórias removíveis, né? Como, por exemplo, aqui embaixo, o drive de disquete. Então vamos desenhar aqui o drive de disquete, né? Tá ali o drivezinho de disquete. A minha pergunta é, o drive de disquete, ele é um dispositivo de entrada e saída ou é um dispositivo... Tá aqui de volta, perdão. O drive de CD é um dispositivo de entrada, de saída ou de entrada e saída ao mesmo tempo? Muita gente me pergunta isso com relação ao disquete. João, o disquete, aquele disquete que a gente usa, ele é considerado um dispositivo de entrada e saída, né? Na verdade não, pessoal, o disquete é uma memória. O disquete é uma mídia, é uma memória, como a gente viu, uma memória auxiliar. Tá? Algumas pessoas classificam o disquete como entrada e saída, por quê? Porque eu posso gravar dados no disquete
e também posso ler dados do disquete. Então muita gente classifica como entrada e saída, mas essa classificação está errada, porque ela não deve ser dada ao disquete, a classificação deve ser dada ao drive. Então o drive de disquete, ele é entrada e saída. Tá? Drive de disquete é um dispositivo híbrido, sim, é um dispositivo de entrada e saída ao mesmo tempo. Por quê? Porque através do drive de disquete eu posso gravar coisas no disquete, através do drive de disquete eu posso ler coisas do disquete. Então o drive de disquete deve ser classificado como entrada e saída. Aí você pode pensar que isso se estende ao drive de CD. Não, porque o termo drive de CD, quando a gente usa esse termo drive de CD, a gente está se referindo ao primeiro exemplo de drive de CD que houve, que era apenas leitor. Ele só conseguia ler CD. Ele não conseguia escrever no CD, gravar no CD. Então, se a expressão usada na prova for drive de CD, você tem que entender que o drive de CD só consegue fazer o seguinte. O CD foi posto aqui, né? Então tem um CD aqui, foi posto dentro do drive, e o seu computador consegue ler o CD. A CPU consegue ler o CD. Porque o drive consegue fazer a leitura do CD, mas não consegue gravar o CD. Isso significa que o nosso drive de CD só pode ser considerado um drive de entrada, só pode ser considerado um dispositivo de entrada. Tá? Se ele quiser se referir ao dispositivo que grava CDs, se o elaborador quiser se referir ao dispositivo que consegue ler CDs, ou DVDs, né, ou DVDs, e gravar também, tá? Aí a gente está se referindo a um dispositivo de entrada e saída, esse dispositivo tem que ser chamado de gravador de CD. Então o drive de CD é somente de entrada, tá certo? Vou tirar uma foto aqui e deixar isso riscado aqui para vocês. Agora, o dispositivo gravador de CD, tá? O dispositivo gravador de CD, sim, ele é um dispositivo de entrada e saída. Ele permite que você leia CDs e DVDs. No caso, gravador de CD só lê CD, certo? Ele atua como entrada por saber ler e atua como saída por poder gravar também. Então, o gravador de CD é o dispositivo de entrada e saída. Assim como o gravador de DVD, né? Então, se vier a explicação lá sobre o gravador de DVD, o gravador de DVD também é entrada e saída. E assim como o drive de DVD também é só entrada. Então, quando a gente trata em específico de dispositivos ópticos, CD e DVD, em específico, quando você fala em DVD ou você fala em CD, a conotação da palavra drive é muito pejorativa, é muito básico. Um drive de CD ou um drive DVD é necessariamente apenas um dispositivo de entrada. Para que eu tenha que descrever o dispositivo que é entrada e saída, eu teria que usar termos como gravador de DVD ou drive gravador de DVD, como é comum, unidade gravadora de DVD. Então, dizer que o DVD, o disco de DVD, é uma memória de entrada e saída é errado, porque o disco de DVD e CD é uma memória, não um dispositivo de entrada e saída, é uma memória. Assim como o disquete não é um dispositivo de entrada e saída, é uma memória. Tá? A gente pode classificar os drives, classificar os equipamentos feitos para ler CD e DVD. E acabei de classificar com vocês o drive de disquete, o drive de CD, o drive de DVD, o gravador de DVD e de CD. Tá? Tem uma outra classificaçãozinha, existe uma outra classificaçãozinha que é o seguinte, e essa é para todo mundo prestar atenção. Tá? Tem dois dispositivos que podem ser classificados como memórias e ao mesmo tempo como dispositivos de entrada e saída. Os dois dispositivos são o seu pendrive. Por quê? Porque o pendrive ele pode ser classificado como além de memória, como a gente viu, dispositivo de entrada e saída. Porque o pendrive é seu próprio drive. O pendrive não tem drive próprio, não tem local onde ele não tem um equipamento que o lê. Ele é o próprio equipamento que o lê. Então aqui internamente existe memória, sim, o pendrive é uma memória. Dentro do pendrive existe memória flash, como a gente vai ver ainda, tá? Mas o pendrive é o próprio dispositivo que se lê. Então ele é a memória e ele é o próprio drive de si mesmo. Então quando alguém chega e pergunta, o pendrive, ele é um dispositivo de entrada e saída? João, você inverteu as setas. Não inverti as setas não, porque entrada e saída, lembre-se, é sempre em relação à CPU.
Tá? Então, entrada é quando eu consigo ler do pendrive. Saída é quando eu consigo escrever no pendrive, que é sempre em relação à CPU. O pendrive é um dispositivo de entrada e saída? Sim. Além de ser uma memória auxiliar, ele é um dispositivo de entrada e saída. Tá? E o outro equipamento que pode também ser classificado como tal, porque ele é seu próprio drive, é o disco rígido. Então, o HD no seu computador, não seria errado classificar o HD do seu computador como, além de uma memória, claro, o disco rígido é uma memória auxiliar, ele também é um dispositivo de entrada e saída. Porque eu posso gravar coisas no HD? Posso. Eu posso ler do HD? Também posso. Tá? Então, HD e pendrive são duas memórias que se confundem com o conceito de dispositivo de entrada e saída. Os outros não, né? Queria voltar a câmera aqui, né? Veja só, o nosso HD e o nosso pendrive se confundem com os dois conceitos. São memórias? São, mas é aceitável classificá-los como dispositivos de entrada e saída porque eles são seus próprios dispositivos leitores e gravadores. Já qualquer outro equipamento que seja diferente, o equipamento da mídia onde é gravado, como é o caso do disquete, o disquete e o drive de disquete, o CD e o drive de CD, né? O cartão de memória e o drive de cartão, hoje em dia é comum, cartão de memória e drive de cartão. Existe uma diferença. O cartão, o CD e o disquete e o DVD são mídias, memórias, né? São áreas graváveis. E os equipamentos, os drives que estão ali para gravá-los ou apenas para lê-los, né? Se for o caso, ou apenas para lê-los, o dispositivo que está ali é o equipamento que é classificado como entrada e saída. Apenas pendrive e disco rígido podem ser aceitos esse conceito, mas logo avisando aqui, só para terminar a aula, avisando a você, é possível que alguém na prova diga assim, o disquete é um componente de entrada, é um dispositivo de entrada e saída, o disquete é um componente de entrada e saída, e você fica naquela, marca ou não marca? Marque, porque muitas vezes, procure se tem outra resposta melhor, mas se não tiver, é essa mesmo, porque o pessoal vai conceituar errado. E o disquete em si é uma memória, e por ser uma memória ele consegue ser gravado e consegue ser lido. Certo? Então, assim, o disquete em si, se for analisado cruamente, ele é entrada e saída. Entrada quando ele é lido pela CPU e saída quando ele é escrito pela CPU, tá? Na próxima aula a gente continua, se Deus quiser.